Como cristão, como está a nossa convicção de fé? As incertezas desta vida são capazes de abalar a nossa fé? Esse é o tema de hoje do nosso programa Entendes tu o que lês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que lês? Um programa onde eu leio o texto, eu explico o texto e nós tiramos as lições para a nossa vida do texto. Eu sou o pastor Mário Luna, é com satisfação e alegria que eu recebo você aqui mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fique conosco até o final do programa, porque eu tenho certeza que você, junto conosco, vai aprender mais e mais sobre a palavra de Deus. O tema de hoje do nosso Entendes tu o que lês é cultivando a convicção cristã, e o texto que nós vamos estar explicando, a exposição bíblica, está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículos de número 1 a 12. Eu vou fazer a leitura apenas de 2 versículos, mas durante a exposição nós vamos entender do que se trata todos esses versículos à luz do tema cultivando a convicção cristã. Versículo 1: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornando-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Nesse momento nós vamos fazer uma oração. Se você está chegando pela primeira vez, você vai ficar ciente disso. Essa oração é apenas para iniciarmos o programa, para pedir ao Senhor que ilumine a nossa mente para compreendermos a palavra dele e ao mesmo tempo possamos colocar ela em prática e nos dê um programa em paz, um programa abençoado, um programa sem distrações. No final do programa eu faço mais uma oração e aí sim eu coloco as causas. Eu tenho aqui um caderno de oração onde eu apresento ao Senhor com as causas que são colocadas nos comentários aqui do canal, seja no programa Entendes tu que lês ou no programa EBD comentado online, ou até mesmo na teologia e a vida cristã. Então eu apresento. Então fique até o final, eu quero orar com você, eu quero apresentar a sua causa também nas mãos do Senhor. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu quero pedir ao Senhor que nesse momento possa iluminar a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que juntos possamos compreender e ao mesmo tempo colocar em prática aquilo que vamos aprender aqui. É o que eu te peço, nos dê um programa abençoado, tira todas as distrações em nome de Jesus. Lembre-se que o intuito, a motivação, o propósito, melhor dizendo, de estudar a palavra é colocar em prática. Se nós estudarmos por estudar, ou estudar para pregar, para ensinar, sem a intenção de praticar, com certeza a nossa convicção cristã, ela vai ir para a ruína. A cada dia ela vai se arruinar. Então não siga por esse caminho. Estude para praticar. Introdução de hoje do nosso programa, da nossa exposição bíblica. No mundo em constante mudança em que vivemos, tá? O mundo está mudando. Cada momento, cada dia existe uma novidade. A convicção cristã desempenha um papel crucial em manter a nossa fé sólida e nossa caminhada alinhada com os princípios do Evangelho. Então, o que isso quer dizer? Nós continuamos crendo e nós continuamos caminhando à luz das Escrituras. Nós não podemos dizer, eu creio, mas eu vou do meu jeito. Eu creio, mas eu faço da minha maneira. Mas eu creio, mas não é bem assim. Não, não funciona. Se você crê na palavra de Deus, se você tem fé no Senhor Jesus Cristo, você precisa caminhar de acordo com o que as Escrituras ensinam. E para isso, eu e você precisamos estudá-la, precisamos praticá-la nesse caso. Hernande Dias Lopes, né, é um homem de Deus, um pastor, ele também é um teólogo, um homem que estuda, um homem que faz exposições bíblicas, tem vários comentários bíblicos, inclusive, nos informa que a igreja de Tessalônica foi gerada no útero do sofrimento. E é verdade, tá?
nasceu no berço da perseguição e floresceu num ambiente de profunda hostilidade. Basta você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos de 1 a 9, e você vai constatar o que ele está falando aqui. Eu quero ler apenas Atos dos Apóstolos, eu vou colocar aqui o capítulo de número 17, só inicialmente diz assim, versículo 1. E passando por Anfípolis, é isso, de Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as escrituras, que era muito comum naquele tempo haver discursos, né? E dentro desses discursos havia ali as pessoas para poderem estar ouvindo, né? E havia uma certa disputa no sentido de provar, comprovar, mostrar que aquela argumentação, ela era uma argumentação sólida, tinha uma base, né? Aí versículo 3, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse, veja a palavra expondo aqui, tá? Expondo, por isso é uma exposição, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo, e alguns deles creram. Então Paulo está pregando sobre a palavra de Deus e, né, pregando a palavra de Deus, melhor dizendo, e ali houve pessoas que creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Então várias pessoas já estavam ali. Mas olha o que acontece no 5. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos. Então eles contratam alguns homens, pegam alguns homens perversos dentre os vadios. Então eles não eram homens de fato que seguiam o judaísmo, por exemplo, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jasson, procuraram tirar para junto do povo. Porém, não os achando, né, Paulo e Silas, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Então eles estavam dizendo que Paulo e seus cooperadores, que em outros lugares já haviam pregado, agora tinham chegado em Tessalônica. Versículo 7, os quais Jasson recolheu, dizendo que Jasson deu hospedagem para eles. Todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Então eles usam isso como argumento, porque os judeus não aceitaram Jesus como Messias. Eles queriam um Messias político, um Messias que livrasse eles do poder de Roma. E Jesus não veio, a princípio, fazer isso. Jesus, na sua primeira vinda, veio livrar do poder do pecado, da culpa do pecado. E alvoroçar a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas, tendo, porém, recebido satisfação de Jasson, e todos os demais o soltaram. Então é dentro desse contexto que é dito que foi gerado no útero do sofrimento, porque eles estavam ali, né? Nasceu no berço da perseguição e floresceu num ambiente de profunda hostilidade. Os ventos da perseguição jamais destruíram a igreja. A igreja, ela nunca foi parada por causa de perseguição. A igreja sempre avançou diante das perseguições. A igreja, ela vai em frente, por quê? Porque ela foi fundada pelo próprio Cristo. A igreja é de Jesus. A igreja é o corpo de Cristo. Eu sou um membro desse corpo. Você é um membro desse corpo, se você já se rendeu a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. E se não se rendeu, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, tenha os seus pecados perdoados e siga o Senhor. Então nós somos membros desse corpo. A mão não é corpo, ela é membro do corpo, mas junto com os outros membros, ela faz parte do corpo. Assim sou eu, assim é você. Os ventos da perseguição jamais destruíram a igreja, apenas aceleram o processo do seu crescimento. Quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. Isso é verídico, é só você estudar a história da igreja. Mesmo diante desse cenário desfavorável, o apóstolo Paulo compartilha lições valiosas sobre como cultivar e expressar uma convicção cristã autêntica. Logo nos primeiros anos
né? Nos primeiros anos da igreja, né? Tiveram os apóstolos, eles foram morrendo por morte de martírio, foram assassinados. Depois aí entrou o segundo século, né? A partir aí, né, do ano, começando aí dentro do período do ano 100 ao ano 200 e assim sucessivamente, nós vamos ver, e aí vindo durante a história, nós vamos ver várias vezes cristãos sendo mortos. Perseguição maciça, através dos imperadores da época. A igreja não teve vida fácil, mas a igreja não parou, a igreja não deixou de existir. A igreja não sumiu. Por quê? Porque a igreja é de Cristo. Ele sustenta a sua igreja. O capítulo 2 de Tessalonicenses destaca desta carta uma defesa de Paulo ao vários ataques sofridos dos inimigos contra a sua pessoa. Estavam acusando Paulo, como na igreja de Corinto acusavam Paulo, aqui também estão acusando Paulo. Então eles estão acusando Paulo em relação à sua pessoa, a sua mensagem, aos seus propósitos e aos seus métodos. Então eles acusam a pessoa de Paulo, eles acusam o que Paulo prega, eles acusam qual é a intenção de Paulo e ele acusa como Paulo faz isso. Tudo isso estava sendo julgado. William Hendrickson, também um teólogo, escreve que Paulo se defendeu porque sabia que se os inimigos fossem bem-sucedidos em suscitar desconfiança em relação à pessoa do mensageiro, a mensagem teria sofrido uma morte natural. O que isso quer dizer? Eu, como cristão, não posso defender causa própria. Eu não posso viver para me defender o tempo todo. Mas Paulo sabia que se ele não se defendesse, ele estaria prejudicando a missão que ele recebeu. Então o que ele teve que fazer? Defender o ministério, defender o chamado, defender a obra que o Senhor lhe deu para fazer. Então Paulo não estava se defendendo, Paulo estava defendendo a causa no qual o Senhor o envolveu, o Senhor o chamou para fazer. Então, como cristão, eu e você, às vezes vamos ser perseguidos e não vamos poder falar nada. Não vamos ter como fazer defesa. Mas todas as vezes que aquela perseguição ela estiver na direção para impedir com que a obra que o Senhor nos chamou para fazer, venha a ser comprometida, aí sim, aí é hora de fazer uma defesa. Sabe onde eu vejo isso? No livro de Neemias. Enquanto eles falavam de Neemias, tudo bem, mas quando eles começaram a atacar Neemias, no sentido de colocar a sua vida em uma situação no qual ele teria que parar a obra que Deus o chamou para fazer, ele se defende. Ele diz, isso que vocês estão falando é invenção, vocês estão inventando, vocês estão mentindo. Aí Neemias tem que se posicionar, você tá entendendo? Então todas as vezes que vier alguma coisa sobre nós que vai comprometer, não em si a nossa vida apenas, mas a obra que nós estamos realizando, nós temos que fazer alguma coisa. Mas nós não podemos viver para ficar batendo boca, discutindo. Em momento nenhum Deus nos chamou para isso. Vamos lá, nós tivemos aqui a introdução. Você já entendeu que o que fala da igreja de Tessalônica está lá no capítulo 17, do 1 ao 9 de Atos. Então vamos agora. A origem e a base da convicção cristã. Está no versículo 2, no versículo 1 e 2 do texto que nós lemos. 1. Firmeza na eficácia do ministério. Então há uma firmeza na eficácia da obra que Deus chamou. Vamos lá. Porque vós mesmo, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Vamos explicar esse texto. Paulo era um evangelista que dava frutos. Não era apenas um evangelista de banco. Infelizmente, em muitos lugares se consagra as pessoas a evangelista, se ordena, e ele está lá sentado, como mais um obreiro. Para que isso? Qual é o sentido disso? Nenhum. Porque Deus não quer um obreiro sentado. Ah, mas ele está sentado porque ele quer, ele tem que procurar o que fazer. Não, é a igreja que tem que determinar o que ele vai fazer. Ele tem que ser determinado pela igreja, ele foi ordenado para servir a Deus naquela igreja. Então a liderança da igreja que precisa determinar o que ele deve fazer. Sabe por quê? Porque se ele começar a tomar a frente para fazer algumas coisas, ele começa a ser podado. Ninguém mandou você fazer isso. É assim que funciona.
Ninguém desconhece isso quando já se tem um tempo de ministério. Então eu posso falar isso pela bondade de Deus. Com 27 anos de ordenação, eu sei como funciona tudo isso. Eu conheço tudo como funciona, né? Eu posso não conhecer tudo em seus mínimos detalhes, mas a gente conhece de uma forma geral como funciona. O obreiro não tem autoridade, autonomia de levantar e sair fazendo as coisas por sua conta. E se for para ele fazer um evangelismo apenas pessoal, ele não precisa ser evangelista. Um membro faz um evangelismo pessoal sem ser evangelista. Um evangelista, ele está numa posição para trabalhar com trabalhos evangelísticos. Com trabalhos, né? Seja evangelização, cultos, ar livre, uma cruzada evangelística, coisas desse tipo. Então, Paulo, ele era um homem que dava fruto, mas ele tinha essa liberdade. Então, se tem um ministério e tem evangelistas, vamos direcionar os evangelistas para uma obra específica, para que eles possam fazer autorizados pela igreja local. Agora, existe aqueles também que fazem um trabalho de evangelistas para os nossos dias, no sentido de ser alguém itinerante, no sentido de estar pregando, tá sempre sendo convidado. Aí também se usa o termo evangelistas nos nossos dias. Eu entendo isso também, tá? Vamos lá. Com apenas 3 sábados ensinando na sinagoga de Tessalônica, apenas 3 sábados, muitas pessoas se renderam a Cristo. Dessa forma, aí daquele lugar para evangelizar não foi vã. Eles não foram lá à toa. Eles não foram lá para passear. Eles foram para fazer uma obra para o Senhor. Você pode ver que quem está em Cristo, se ele tem comprometimento com o reino, mesmo que ele esteja num lugar no final de semana, eu estou indo no final de semana passear. Eu sei que tem gente que não gosta dessa palavra e diz que quem passeia é Satanás, só que no livro de Jó, o passeio, que a palavra que foi usada ali para passear, não é passear de estar à toa, mas é uma ronda. Então a gente às vezes não vai buscar a raiz da palavra, o significado do texto, e aí a gente começa a inventar coisas que não existem na Bíblia, né? Ah, Satanás, você acha realmente que Satanás vai ficar brincando por aí, andando por aí à toa? É claro que não! Ele tem propósito, ele tem objetivos, no qual ele quer ali persistir até conseguir alcançar aqueles objetivos. Então, uma família, de repente, está lá passeando e, de repente, aparece uma obra para fazer. Ah, eu não vou fazer porque eu estou passeando, não existe isso. Cristão, você pode tirar férias do seu trabalho, você pode tirar férias da liderança da igreja que você está e não tem nada de errado com isso. Ainda que alguém diga que está errado, ele não vai ter base bíblica para falar isso jamais. Você pode, porque você está ali durante todo o tempo, então você precisa de um tempo de descanso para sua família, com tudo. Você não está tirando férias de Deus, e é aqui que eu quero chegar. Então, mesmo que você esteja no final de semana com a sua família, mesmo que você esteja tirando ali para passear um pouco, de repente você pode estar diante de uma obra. E aí você precisa realizar aquela obra para Jesus. Porque você pode tirar férias do trabalho, você pode tirar férias da liderança da igreja, até mesmo sem nenhum problema, mas você não tira férias de Deus, você continua cristão aonde você for, tá? Porque se você falar pra mim, não, pastor, eu tiro férias de tudo, então se Jesus voltar no momento que você tiver de férias, você fica. Se for por esse lado, tá? E é claro que não é por esse lado que você vai seguir. Paulo e seus colaboradores estavam confiantes na validade e no impacto de sua pregação e serviço. Então eles tinham certeza do trabalho que estava sendo realizado. Por quê? Porque eles estavam se vangloriando? Não. Porque eles sabiam que eles estavam fazendo algo para Deus, estava havendo fruto. Isso não era baseado em sua própria habilidade, eles entendem isso, mas em sua fé em Deus e na maneira como ele operava através deles. Não era Paulo que salvava, não era a sabedoria de Paulo que convencia, era o poder do evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16. O evangelho é poder de Deus para a salvação. Então Paulo pregava e o Espírito Santo convencia. Quem convence é o Espírito Santo. Nos dias de hoje nós nos enganamos muito, porque às vezes nós estamos pregando, ou estamos dando uma aula de escola dominical, ou estamos dando uma aula no seminário, né? E na faculdade, enfim, né? Cristã. E aí a gente pensa assim, eu tenho que convencer. Não é você que vai convencer, é o Espírito Santo. Você apenas vai expor o assunto, como está sendo feito aqui. Mas quem vai convencer é o Senhor. De repente, nesse meio tempo que eu estou trazendo essa exposição, um evangelista que ouviu eu falar aqui, ou um pastor de igreja que ouviu eu falar aqui, fala, peraí, é verdade.
eu preciso direcionar esse obreiro para uma obra. Olha, irmão, a partir de agora, todo terceiro domingo, por exemplo, à tarde, você está convocado por essa igreja a fazer um culto de ar livre ali na praça. Eu estou liberando para o senhor, eu vou estar na frente chamando as pessoas aqui, convocando as pessoas na igreja, vou estar de frente chamando, né, liberando os músicos, liberando tudo para o senhor ir para lá fazer um trabalho de ar livre. Acabou. É isso que eu estou falando. Tá entendendo? Biblicamente é assim que funciona. Paulo estabelece essa base sólida para o resto do seu discurso. Paulo começa dizendo que a ida não foi vã, e isso está permeado em todos os 12 versículos, tá? Paulo estabelece essa base sólida para o resto do seu discurso, mostrando que sua pregação era fundamentada em resultados concretos e não em palavras vazias. Agora, preste atenção nisso aqui. A gente não mede a vontade de Deus pelo que dá certo, e sim pelo que é certo. Muita coisa tá dando certo aí nessa vida e não é a vontade de Deus. Então você não mede a vontade de Deus pelo que dá certo, e sim pelo que é certo. E como é que eu vou saber o que é certo? Pelas escrituras. Paulo está tendo certeza do trabalho porque está tendo fruto, mas fruto com transformação. Porque um lugar pode começar a abrir um trabalho, começar a vir um monte de gente, começar a ser membro ali e não está havendo conversão, está havendo adesão. Porque não está tendo transformação de vida. As pessoas continuam fazendo as mesmas coisas que faziam antigamente. Ué, que novo nascimento é esse? Não tem. Então, cuidado. Porque tem gente que fala, não, mas acontece que tá dando certo. Tá dando certo? Tá vindo gente. Tá vindo gente. Mas cadê a mudança de vida? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Cadê a transformação de vida? Aonde está? É preciso haver transformação de vida. Se não há transformação de vida, então é adesão, não é conversão. Hoje as pessoas se baseiam muito nisso. Pregou, tantas pessoas aceitaram Jesus. Tem pessoas aí levando um monte de gente, né? Aonde ele vai um monte de gente junto. A gente levanta a mão. Mas tá tendo transformação? Estão sendo mudados? Realmente há uma obra sendo feita pelo Espírito de Deus? Ou é um mover humano? Ou é uma alegria humana? Ou mexeu com as emoções humanas? Apenas. Temos que ter cuidado com isso. 2. Coragem diante da oposição e adversidade. Versículo 2. Mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornando-nos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. O que Paulo está te falando aqui? Paulo e Silas já haviam sido espancados, injustamente detidos em Filipos. Eles tinham sido presos, inclusive. Ficaram lá. Vocês lembram da história do carcereiro? E os habitantes de Tessalônica estavam cientes disso. Eram cidades próximas. No entanto, eles não abandonaram o chamado nem decidiram pausar os seus esforços. Sabe? Quando você está fazendo alguma coisa e começa a ter problemas, e aí você diz, não vou fazer mais não. Vou largar para lá. Vou deixar para lá. Irmãos, quando eu comecei a gravar vídeos aqui no canal, no ano de 2020, no mês de abril, em plena pandemia, eu comecei a gravar e tinha no meu coração o seguinte propósito. Mesmo que seja alcançado 1, 2, 3, 4, glórias a Deus por isso. E aí tinha 50 visualizações, 80 visualizações, 100 visualizações. Mas aí foram passando os meses e aquilo não parecia que não estava andando. E continuava 200, 250. Nesse tempo nem existiu o Entende Tu Que Lês. Era só aula da escola dominical mesmo. Nem existia a EBD também, comentado online, jovens, só adultos. Depois que veio o programa chamado Expondo as Escrituras, que hoje é o Entende Tu Que Lês, né? Foi mudado o nome porque Deus já havia colocado no meu coração esse Entende Tu Que Lês há muito tempo, mas eu continuei com Expondo as Escrituras, porque na verdade isso aqui é uma exposição bíblica. E aí houve momentos de eu falar assim, poxa, a gente se esforça, mas tantas poucas pessoas dão valor a isso. E a minha esposa dizia, mas você não disse que se 1, 2, 3 fosse alcançado, não já estaria bom? E é verdade, eu falava mesmo. E aí, uma segunda vez, passava um tempo de novo, via aquele momento de desânimo.
Mas aí, para a glória de Deus, chegou um momento aonde o YouTube passou a recomendar os vídeos aqui do canal. Não era mais eu falando dos vídeos, era o YouTube recomendando. E o canal está como está nos dias de hoje. Então, tem um tempo. Você não pode desanimar. Você não pode abandonar. Você não pode parar. E Paulo não parou. Paulo não desanimou. Paulo não largou. Em vez disso, compreenderam que esses sofrimentos eram consequências de sua dedicação a Cristo. Estavam sofrendo por causa de Jesus. Apanharam por causa de Jesus. Foram presos por causa de Jesus. Não é porque eram malfeitores. Não é porque eram baderneiros. Era por causa de Jesus. Você não pode comparar um sofrimento por causa de algo errado que você faz com um sofrimento por causa de algo certo que você faz em favor do reino. É totalmente diferente. Ah, eu tô sofrendo. Ah, eu tô sofrendo. Ah, eu tô sofrendo, mas aí vive fazendo coisas erradas e tá tendo consequências dos seus atos. Deus te perdoa, perdoa. Essas consequências vão te seguir aí até você resolver o problema? Vão. Mas resolveu, acabou. Não sofra por causa de coisas erradas. E aí você fala assim, pastor, mas o que o senhor quer dizer com as consequências seguirem até resolver? Por exemplo, você vai lá e estoura o seu cartão de crédito. E você não tem como pagar. E aí você começa pagando o mínimo. Aí você tá pagando juro. E aí juro. Consequência enquanto você não resolver. Tô usando aqui um exemplo bem prático. E aí, até você resolver conseguir pagar tudo, essa consequência vai te seguindo. Porque você tá pagando juro em cima de juro. Mas pagou tudo, acabou. Resolveu, acabou. E aí você aprende, não posso mais fazer isso. Não quero isso na minha vida. Mas tem gente que não aprende. Quando é daqui um tempo, ele tá todo enrolado de novo. Ah, pastor, mas é a circunstância. Então você vai viver o tempo inteiro dentro disso. É isso que você quer pra sua vida? Você precisa de um planejamento. Não tem como não planejar, tá? Então, você vê o seguinte, tá? Era por causa da dedicação a Cristo, tudo isso. O que, sob uma perspectiva humana, levaria a um recuo. Se tu tá sofrendo, o que você faz? Recua. Foi transformado, mas só levaria um recuo. Foi transformado em ousadia através da atuação do Espírito Santo. Por quê? Porque não era perspectiva humana, era ação de Deus. Então eles tiveram ousadia em meio a isso tudo. Estamos apanhando? Fomos presos? Vamos continuar pregando. Tem luta? Tem prova? Vamos continuar avançando. Tem rejeição, oposição? Não vamos parar. Nós temos que terminar aquilo que começamos a fazer. Foi o que Neemias fez. Neemias estava debaixo de grande oposição, de grande rejeição. Mas ele teve força, ele teve coragem, através da ação do Espírito do Senhor, para que ele pudesse continuar a realizar a obra. E é isso que Deus quer de mim e de você. Paulo e seus cooperadores está debaixo de luta. Em Tessalônica também. Já tinha passado luta em Filipos. E aí o que eles fazem? Eles param? Não, eles não param. Eles vão em frente. Eles avançam. É isso que Deus quer de mim e de você. Vamos em frente em nome de Jesus. Isso os impulsionou a pregar o evangelho mesmo em meio às intensas adversidades. Convicção cristã. Se você tem convicção, você não para. 2. A maneira de viver em concordância com a convicção. 1 Tessalonicenses 2, do 3 ao 8. Então, agora nós vamos explicar esses versículos à luz dessa temática. Como é que nós vivemos de acordo com a nossa convicção, mesmo diante de lutas, mesmo diante de injustiças, mesmo diante de oposições? Vamos lá? Versículo 3. Motivação pura e integridade. A sua motivação não pode mudar. Ah, estão me perseguindo, eu vou fazer de qualquer maneira agora mesmo. Ah, não quero nem saber, eu vou usar de métodos que são contrários à palavra de Deus. Não. Você não pode abrir mão de princípios. Não é porque as pessoas às vezes não estão valorizando o que você está fazendo que você vai fazer de qualquer maneira. Porque você não está fazendo para pessoas, você está fazendo para Deus. Vamos lá? Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. O que é isso? Paulo enfatiza a motivação pura e integridade por trás de sua pregação. A motivação de Paulo era pura. Paulo não tinha segundas intenções. Sua intenção era genuína e sincera.
sem segundas intenções. Está aqui. Está aqui. Paulo e seus cooperadores não modificaram o evangelho pregado por eles para obterem vantagem. Paulo não inventava a mensagem. Paulo pregava o que a palavra diz. Paulo expunha as escrituras. Paulo não inventava para ganhar pessoas para si. Ele não pregava para ter pessoas para si, mas para Cristo, para o reino. Paulo e seus cooperadores não modificaram o evangelho pregado por eles para obterem vantagem. Eles não buscavam fama, riqueza ou aprovação humana, mas estavam comprometidos em compartilhar o evangelho com honestidade e retidão, mantendo-se fiéis à sua chamada, à sua chamada divina. Irmãos, eu sei que é impossível que uma pessoa que está sendo usada por Deus, se o Senhor está prosperando esse trabalho, não venha a ser conhecida. Vai ser conhecida. Quando o canal começou, pessoas da minha localidade me conheciam. Eu moro no Rio de Janeiro. Morei na Baixada Fluminense, Duque de Caxias. Tá? Moro atualmente na Zona Norte. Então, nas redondezas, algumas pessoas me conheciam. No lugar onde eu morei anteriormente, na Baixada Fluminense, pessoas me conheciam. Mas a partir do canal, passei a ser conhecido não por pessoas da minha redondeza apenas, mas dentro do estado do Rio de Janeiro, dentro do estado de São Paulo, dentro do estado do Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, temos também Paraná, e por aí vai, Santa Catarina, aí sim, região Centro-Oeste, Distrito Federal, Goiânia, e por aí vai, região Norte, Pará, outros estados, região Nordeste, Bahia, e vai um monte de estado, aí sim, fora do Brasil, Japão, Estados Unidos, Holanda e outros mais. Mas aí é uma consequência do que o Senhor está fazendo. Agora, se você entra na obra por causa própria, benefício próprio, buscando tirar vantagens, Deus não se agrada. E ainda que você diga, não, Deus é comigo, tá acontecendo. Ué, tem gente que não serve a Deus e também tá acontecendo. Não meça a vontade de Deus por estar acontecendo. Passe no crivo da palavra. É certo o que eu estou fazendo? É para a glória de Deus? Eu posso dizer que em nome de Jesus não vai passar. Certo? Não vai passar. Então eles não modificam a mensagem. Eles não deturpam a mensagem para ganhar as pessoas. Eles não omitem parte da mensagem. É verdade que Jesus te ama? Dizendo isso para um pecador? Mas precisa do restante da mensagem. Arrependei-vos dos vossos pecados. Não é verdade? Falar que Jesus ama e a pessoa só vê aquilo, ela vai falar, Jesus me ama, eu estou vivendo a vida que eu estou vivendo, eu vou continuar, porque Jesus me ama. Então estamos omitindo parte da mensagem e nem estamos prestando atenção. A mensagem não era só Jesus te ama. Olha o que diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, tá falando do amor, que deu seu Filho unigênito, tá falando do sacrifício, para que todo aquele que nele crê, tá falando da fé, não pereça, tá falando da condenação, mas tenha a vida eterna, tá falando da vida eterna. Cadê? Se dizer que Jesus ama só, e cadê o restante da mensagem? Arrependei-vos do vosso pecado para não serdes condenados. Precisa do restante da mensagem. E aí, é bonito colocar uma faixa no sinal. Jesus te ama, mas cadê o restante da mensagem? Arrependei-vos dos vossos pecados para não ser condenados. Então são coisas que estão passando desapercebidas. A mensagem de Jesus não era só parte, ela era completa. A mensagem de João Batista não era só parte, ela era completa. A mensagem dos discípulos não era só parte, ela era completa. Cadê a nossa mensagem completa? Temos que parar e pensar nisso, irmãos. Nós estamos só dando parte da mensagem porque nós pegamos a parte que agrada as pessoas. Ouvir que Jesus ama, todo mundo vai ficar feliz. Mas arrependemos dos vossos pecados para não serdes condenados, as pessoas podem não gostar, mas é a palavra de Deus, então ensine a palavra completa.
Aqui fica evidente a necessidade de compreender que não pregamos a nós mesmos, mas sim a Cristo. Quando entendemos e praticamos essa verdade, não alteramos o conteúdo da mensagem para obter aceitação. Tá vendo? Ou cortamos parte do conteúdo. Nem empreendemos a obra com motivações pessoais. Aí eu vou fazer porque eu vou tirar uma vantagem. O foco se direciona para a transformação de vidas para a glória de Deus e não para benefícios próprios. Isso é muito visto em pessoas que escolhem lugares para ir. E aí vamos falar de pregadores, eu posso falar porque eu prego também pela bondade de Deus. E aí, foi convidado para ir num lugar bem pequeno. Nada errado se a igreja quiser abençoar com uma oferta, sem nenhum problema. O obreiro é digno. Eu não estou falando aqui de cobrar, eu estou falando da igreja abençoar. Mas aí você para e pensa, poxa, mas a igreja é tão pequena, não vai ter recurso. Lá eu não vou. Irmãos, não é assim, nós não podemos agir dessa maneira. E outras vezes você se surpreende. Porque num lugar tão humilde, às vezes, eles vêm e abençoam a sua vida, semeia no seu ministério. E às vezes você vai num lugar maior e às vezes, se você for pegar o valor daquele lugar maior com o valor do lugar menor, você vai falar assim, como é que pode? A generosidade está no lugar menor. A liberalidade está no lugar menor. Paulo fala sobre isso em suas cartas. Os irmãos, não tendo recurso, ajudaram, mesmo sendo pobres, aqueles que estavam necessitados. Então, não se limite a ir em lugares porque... não vai abençoar. Irmão, em nome de Jesus, nós precisamos fazer a obra do Senhor. Pastor, mas Deus sabe da minha necessidade. Eu sei que às vezes é difícil, mas não coloque esse tipo de impedimento na obra, não. Deus pode te surpreender de forma diferente. Faz isso não. O foco se direciona para a transformação de vidas e para a glória de Deus, e não para benefícios próprios. Qualquer recompensa concedida aos que se dedicam, recompensa, tá aqui, aos que se dedicam à obra, seja reconhecimento público ou recursos materiais, deve ser visto como resultado e não como motivo para realizar o ministério. Pronto. Resultado. Ainda que você vá num lugar e a igreja semeie, eu vou botar um valor aqui que você vai falar, pastor, R$1.000 na sua vida, mas foi a igreja que quis semear. Ainda que a igreja faça isso, amém. Mas você não pode ir com essa... eu só vou lá porque ele vai semear R$1.000 na minha vida. Não, de forma nenhuma. Ali eu não vou não, porque ele não vai semear nem R$20 na minha vida. Eu tô botando aqui valores só para dar um exemplo, tá? Eu não tô aqui taxando valor, dizendo que é isso ou aquilo. Eu apenas estou dando um exemplo. Às vezes a igreja, ela não vai poder semear nada. Louvado seja Deus. Ela vai orar. Eu preciso de oração também. Ore por mim, você tá me assistindo? Ora pela minha vida, ora pela vida da minha esposa, minha menina princesa. Tá aqui, ela aqui, do meu ladinho aqui, Ângela Manhãs Luna. Ora por nós precisamos de oração. Para que Deus possa abrir portas, para que Deus possa prosperar o nosso ministério, para que Deus possa abençoar. Nós precisamos de oração. 2, aprovação divina como guia. Precisamos da aprovação de Deus. Pessoas estão buscando a aprovação dos homens. 1 Tessalonicenses 2,4. Mas como fomos aprovados por Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, e não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Paulo está falando que a aprovação dele, que ele se baseia, é a aprovação de Deus. Porque se você for basear o seu ministério, aquilo que Deus te chamou para fazer, no que os homens acham, você vai parar muito cedo. Você sempre vai encontrar pessoas que vão se opor. Então, preste atenção nisso aqui que eu vou falar. Não busque a aprovação de homens, busque a aprovação de Deus. Os homens podem até não aprovar determinadas coisas, algumas pessoas. Mas se Deus está aprovando, fique com seu coração em paz. Como é que você vai saber se Deus está aprovando? Através de você estar seguindo o que a palavra de Deus ensina. Se você não fez nada de errado, se você está cumprindo o que a Bíblia diz, ainda que tenha pessoas que não entendam, não fique preocupado. Vá em frente. Agora, se você for se constranger a todo momento com aquilo que as pessoas acham, você vai ter sérios problemas. Porque você vai viver buscando a aprovação de pessoas e esquecendo da aprovação de Deus. Vai ter vezes que as pessoas vão te aprovar e Deus vai te reprovar.
Vai ter vezes que as pessoas vão te reprovar e Deus vai te aprovar. Tu vai seguir por que caminho? A escolha é sua. Mas como fomos aprovados por Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, e não como para agradar homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Então vamos lá. Antes do serviço para Deus, vem nossa comunhão com Ele. Isso aqui é importante. Tem gente que quer fazer coisas para Deus, mas não quer viver relacionamento com Deus. Paulo compreendeu isso profundamente e por isso tinha conhecimento da aprovação divina. Sabe onde nós vemos o relacionamento com Deus como prioridade? Antes do serviço, na vida de Jesus. Jesus, não tendo pecado, passava vigílias orando, buscando a face do Pai, em comunhão com o Pai, para enfrentar os desafios na sua humanidade. Jesus, ele não tinha pecado na sua natureza. E ele viveu uma vida de oração. Irmão, se Jesus, sendo homem, filho de Deus, não tendo pecado, fez isso, imagine eu e você. Primeiro vem o nosso relacionamento com Deus. O que vamos fazer do lado de fora é resultado do que estamos fazendo com Deus, ocultamente, no nosso relacionamento diário. Paulo compreendeu isso profundamente e por isso tinha conhecimento da aprovação divina. Essa aprovação não se tratava de uma única avaliação positiva. Isso aqui é interessante. Não era uma questão de uma prova que Paulo foi avaliado e passou e acabou. Tá pronto, não é assim que funciona não, ó. Presta atenção. Essa aprovação não se tratava de uma única avaliação positiva, mas ele entendia que realizava a obra sobre o olhar do Senhor, que sondava o seu coração e observava suas motivações. Eu posso ser aprovado hoje, posso ser reprovado amanhã, porque amanhã minha motivação pode não ser justa, pode não ser agradável ao Senhor. Então, cuidado, não pense, né? Nós, pentecostais, cremos nos dons espirituais, de repente Deus usa alguém para você e diz assim, por quanto meu servo, minha serva, tenho me agradado de ti. Ele falou hoje. Aí você leva isso pro resto da sua vida achando que Deus está se agradando o tempo todo, mas você já mudou de rumo. Não, Deus está falando de hoje, tenho me agradado, hoje, presente. Mas e daqui para frente? Será que ele vai continuar se agradando? Porque essa palavra de tenho me agradado, ela não te dá condição para você para frente achar que ele continua se agradando. Você tem que fazer um exame. Examine-se o homem a si mesmo. Esse exame tem que ser diário. Não é só na Santa Ceia que você se examina para ver se tem alguma coisa que não está condizendo com a vida cristã. É no dia a dia. Todo dia você fazer um exame de si mesmo. É difícil? É. Mas devemos fazer. Devemos fazer. Muitos de nós acabamos por esquecer esse princípio, que Deus sonda os corações, e vivemos baseando-nos nas lembranças da aprovação de Deus no passado. Acabei de mostrar um exemplo. Negligenciando que ele continue examinando nossos corações. O Deus que examinou a minha motivação quando eu comecei a gravar, não quando iniciou, porque o canal já tinha mais de 8 anos, mas eu não postava nada, eu não produzia nada no canal a nível disso. Canal desde 2011. Então, 2011, 2023, 12 anos o canal tá aí. Então, presta bem atenção nisso. Agora em novembro vai fazer 12 anos. Presta bem atenção nisso. O Deus que examinou meu coração em abril, ele já vinha examinando antes, mas em relação a essa obra aqui, em abril de 2020, ele continua examinando hoje, nesse exato momento. Certo? Novamente ele enfatiza que não busca a aprovação dos homens, mas sim a aprovação de Deus. Entenda, isso aqui não é soberba. Paulo não está falando isso no sentido assim, não dependo de homem nenhum. Não é isso não. Não obedeço a homem nenhum, só obedeço... Não é isso não, Paulo não era insubordinado não. O que Paulo está dizendo é que para ele realizar a obra do Senhor, ele não se baseia em todo mundo bater no ombro dele e dizer assim, Paulo, tu é bênção, hein? Tu é homem de Deus. Tu tá cheio de Deus. Porque havia lugares que ele chegava e ele era rejeitado. Eles apanhavam, eram presos. Imagine se Paulo vai basear a obra que ele está realizando na aprovação dos homens. Ele não faria nada para Deus. Na primeira prisão, na primeira resistência, ele abandonaria tudo. Ninguém tá aceitando. Não vou falar mais.
Ah, não vou pregar mais. Ah, não vou ensinar mais. Irmão, em nome de Jesus, nós precisamos crescer. Servir a Deus implica em sofrimento. Servir a Deus implica em perseguição. Servir a Deus implica em humilhação. Entenda isso. Entenda. Ou você entende ou você não vai poder realizar o que Deus te chamou para realizar. E Deus quer usar a sua vida e quer usar a minha vida. Isso realça a importância da orientação divina e da busca pela aprovação de Deus em todas as nossas ações e decisões. Você tem orado a Deus e perguntado a Deus como deve fazer? Eu peço ao Senhor em oração em relação ao canal. Senhor, me ensina. Me mostra como me conduzir aqui nesse canal. Que o Senhor abriu essa porta para mim, Senhor. Me ensina o que fazer. Como realizar as programações. Eu vou pedindo a Deus orientações. Eu vou pedindo a Deus que me oriente, que me mostre, que fale comigo. Para que eu saiba como me conduzir. Às vezes vocês veem alguma mudança aqui no canal. E eu venho orando, pedindo a Deus que Ele me dê entendimento. Que Ele abra o meu entendimento mediante o que eu estou vendo acontecer. Para que eu vou modificando algumas coisas. Eu vou tentando. No início, houve um tempo aqui que eu fazia uma oração mais longa no início. E eu comecei a prestar atenção que algumas pessoas estavam, inclusive, reclamando da oração. E eu falei assim, para não colocar impedimento nas pessoas aprenderem a escola dominical, o Entendes Tu Que Lês, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou colocar a oração para o final. Não vai deixar de ter oração, porque quem realmente quer orar, vai ficar até o final também, porque vai aprender e depois vai orar. Acabou. É assim que a gente se conduz. 3. Evangelho sem lisonja e avareza. 1 Tessalonicenses 2,5. Você tá vendo como devia ser, quando tem a questão da convicção cristã, como é que deve ser a obra realizada? Ó, evangelho sem lisonja e avareza. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras. Lisonjeiras. Nem houve um pretexto de avareza. Amor ao dinheiro, ao lucro. Deus é testemunha. Paulo coloca Deus como testemunha das suas próprias obras, tá? Mas ele faz isso de forma devida, não de forma indevida. Tem gente que usa o nome de Deus em vão. Paulo reafirma a sinceridade de sua mensagem. Ele nega o uso de palavras lisonjeiras ou motivos gananciosos em sua pregação. Hernandes Dias Lopes nos informa que nos dias de Paulo a religião estava se transformando no meio de se conseguir dinheiro. Você está pensando que isso é novo? De pessoas buscando lucro através do evangelho? No tempo de Paulo isso já acontecia. Isso não é novo, não. É só você estudar que você vai aprender. Lá no tempo de Paulo já estava acontecendo. Não estava nem ali, mais ou menos, ali no ano 60 e pouco. A igreja de Tessalônica, a carta à igreja de Tessalônica foi escrita no ano 50 e pouco. 50 e pouco depois de Cristo. Já estava acontecendo. Então, gente que queria fazer por dinheiro. E é justamente por isso que Paulo, às vezes, abriu mão daquilo que ele tinha direito financeiramente para não colocar impedimento ao evangelho. Mas isso foi uma decisão de Paulo. Isso foi uma decisão de Paulo. Mas ele abriu mão. Mas já nesse tempo já tinha gente explorando. Tanto é que o apóstolo Pedro, em sua carta, fala que eles fariam comércio das pessoas. Ganhariam dinheiro através das pessoas. Mas Paulo dá o seu testemunho de integridade na área financeira. Isso está em 1 Tessalonicenses 2,9, que nós vamos falar ainda hoje. E 2 Tessalonicenses 3, do 8 ao 10. E aí, esse 2 Tessalonicenses 3, do 8 ao 10, eu quero colocar aqui na tela para vocês, porque esse texto não está aqui. Não é a questão da nossa exposição. Então, vamos lá. Vou colocar aqui na tela para vocês. Deixa eu ver aqui. É 2 Tessalonicenses, não é primeiro não, tá? 2 Tessalonicenses 3, 8 a 10. Vamos lá, texto na tela. Nem de graça comemos o pão de homens algum,
mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmo exemplo, para nos imitardes. 10. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Havia, naquele tempo, um entendimento errado do ensino da volta de Jesus, pessoas acreditando que Jesus voltaria naqueles dias, e eles não queriam mais trabalhar. E aí Paulo está dizendo, se eles não querem trabalhar, que eles não comam. Não é porque Jesus está para voltar que nós vamos abandonar nossos afazeres do dia a dia. Nós vamos continuar fazendo o que precisamos fazer à luz da volta de Jesus. Aí é diferente. Ou à luz da nossa partida, porque ninguém sabe o tempo de partir. É assim que funciona, é assim que é o evangelho. Então Paulo mostra que trabalhava. Ele, quando foi para aquele lugar, ele trabalhou para não ser pesado e não colocar impedimento ao evangelho. Tipo, olha, o obreiro é digno do seu salário, eu tenho direito. Aí eles diriam, não, a gente não vai fazer. Aí eles começariam a recusar a palavra de Paulo por causa disso. O que Paulo faz? Paulo vai trabalhar para poder não colocar impedimento ao evangelho que ele estava pregando. Ele era um obreiro muito atento quanto à transparência na questão de dinheiro. É só você ler 1 Coríntios 9, do 1 ao 18. Aí eu não tenho tempo aqui para fazer isso. E chegou a abrir mão do seu legítimo dinheiro de sustento para não comprometer o progresso do evangelho. Paulo abriu mão. É verdade que Paulo não tinha ali consigo uma esposa, filhos e tudo. Tem pessoas que têm a sua família, ele precisa do sustento. Ele é digno disso, se a igreja pode fazê-lo. Agora, Paulo abre mão. Então não tinha como se falar nada de Paulo, dizer não, Paulo é avarento. Como é que uma pessoa que abre mão de um direito é avarento? Ao apelar a Deus como testemunha, Paulo está enfatizando sua integridade e a honestidade da sua conduta ministerial diante de Deus e dos Tessalonicenses. Veja que tudo Paulo coloca primeiro Deus, depois os homens. Então Paulo está preocupado com Deus. Os homens estão vendo a sua obra e ele pode dizer, estou fazendo uma obra da forma correta. Mas ele está baseado no que Deus está vendo. Às vezes a gente quer se esconder dos homens e não está se escondendo de Deus. Nós invertemos, colocamos os homens para cima e Deus para baixo. Sendo que os homens, a importância é a de Deus primeiro e não dos homens. Se você obedece a Deus com os homens, Deus vai te dando graça. Agora, se você é desobediente a Deus e está estando bem com os homens, saiba que mais cedo ou mais tarde Deus vai trazer à luz o que você está fazendo de errado. Ou eu. 4. Autoridade sem exploração. Paulo era apóstolo, mas não explorava. Ah, não, porque eu sou pastor. Ah, porque eu sou isso. Ah, porque eu sou aquilo. Olha aqui, ó. E não buscamos glórias dos homens, nem de vós, nem de outros. Ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. Ou seja, o que teria de errado em vocês nos sustentar, já que nós estamos trabalhando em favor do reino? Nada de errado. Mas nós nem isso usamos, esse direito. Paulo continua a enfatizar sua motivação pura e a ausência de ambições egoístas em seu ministério. A conduta exemplar de Paulo e seus colaboradores, evidenciada em Tessalônica, foi consistente com a mesma conduta que eles mantiveram em outros lugares onde pregaram o evangelho. Por exemplo, em Corinto. Em Corinto ele não foi pesado, a igreja de Corinto, ele fundou a igreja em Corinto, mas ele não foi pesado, porque a igreja lá era uma igreja mesquinha. Não era generosa, não era liberal, era uma igreja que negou a Paulo sustento. Outras igrejas mandaram sustento para Paulo, sendo Paulo pastor na igreja de Corinto. Que coisa terrível. Uma igreja assim, como é que ela vai crescer? Como é que ela vai prosperar? Não era à toa que havia vários crentes carnais na igreja de Corinto. A conduta exemplar de Paulo e seus colaboradores, sim. Ele declara que não buscava a glória dos homens, mesmo que tivesse o direito de fazê-lo como apóstolos. Isso demonstra uma postura de humildade e uma prioridade no bem-estar espiritual dos tessalonicenses. Paulo media: o que é mais importante, o meu sustento ou o crescimento espiritual deles? Já que é uma igreja que foi fundada, tem novos crentes, novos convertidos. O que é mais importante?
O meu sustento, usar o direito de apóstolo para me sustentar, ou o crescimento deles? Não, o crescimento deles é mais importante. O crescimento deles é mais importante, certo? Então ele priorizou o crescimento deles. Sua realização pessoal não procedia da opinião das pessoas, mas da aprovação de Deus. Veja que a todo momento nós estamos tratando da convicção cristã, a necessidade dessa convicção, e você vai ver em todo momento que Paulo está amparado em Deus, não nos homens. Paulo não busca a aprovação dos homens. Tem muita gente no nosso meio cristão que tem vários problemas até emocionais porque necessita da aprovação de pessoas. Ele não está preocupado com o que Deus acha dele, está preocupado com o que as pessoas acham. 5. Amor cuidadoso como pais espirituais. 1 Tessalonicenses 2,7. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria os seus filhos. E no tempo antigo, a ama ela não era mãe. Mas a linguagem que é usada é da ama que está agindo como uma mãe mesmo, tá? Aqui Paulo compara sua abordagem com a ternura e o cuidado de uma mãe com seus filhos. Uma mãe é aquela que, quando tem apenas um pão para repartir, fala para o filho que não está com fome. Isso é mãe. Uma mãe se dispõe a abrir mão dos seus direitos a favor dos seus filhos. Isso é mãe. De modo semelhante ou forma comparativa, Paulo tinha o direito de exigir dos Tessalonicenses o seu sustento, mas ele abnega, abre mão e voluntariamente abriu mão desses direitos para suprir as necessidades dos Tessalonicenses, como uma ama carinhosa que acaricia os próprios filhos. Então Paulo pensa assim: se eu for reivindicar os meus direitos de sustento junto a eles, eles podem não ter como fazê-lo, ou se negar a fazê-lo, e a obra que eu vim fazer aqui acaba sendo abortada. Ela vai acabar. Então eu não vou fazer isso. Que nós viemos pensar nisso. Quando nós fomos chamados para determinados lugares, às vezes, que pode, aos nossos olhos, não ter nenhum recurso para semear até no nosso ministério de ensino ou no ministério da palavra, mesmo que você viva já em tempo integral, foi chamado para viver em tempo integral no evangelho. Tem pessoas que foram chamadas. Eu provo isso na Bíblia. Jesus tirou Pedro e João do seu trabalho, tirou os apóstolos do trabalho, foi tirando. Então, chamou para tempo integral. Mesmo em casos assim, não coloque impedimento de ir em determinado lugar se as pessoas estão te dando o recurso de ir e voltar. Não tem nada de errado. Né? Aqui no Rio de Janeiro é usada a condução, às vezes as pessoas pegam de carro, ou elas pagam o Uber da ida, o Uber da volta, e às vezes pode ser que aquela igreja, por algum motivo, não possa semear no ministério daquela pessoa, mas a gente vai. Ué, aí talvez você diga assim, mas o senhor já foi? Eu já fui. Eu não vou colocar isso como base de forma nenhuma, irmãos. Deus tem me ajudado, que ele me ajude, que ele continue me ajudando. Se eu disser que não tem necessidades, tem. Tenho, como qualquer um de vocês. Mas o Senhor tem nos ajudado. Eu não posso. Paulo diz, ele não para isso, tá? Ele destaca a conexão emocional e o amor que tinha pelos Tessalonicenses. É claro que Deus conhece a intenção do coração das pessoas. Tem pessoas que fazem isso de forma maldosa. Como os coríntios faziam de forma maldosa. Eles negavam a Paulo um direito e eles podiam fazer. Tem gente que faz isso de forma maldosa. Convida já para testar. Aí Deus está vendo a intenção do seu coração. Quem está sendo reprovado é você. Essa imagem de uma mãe carinhosa ressalta o caráter afetuoso e cuidadoso de seu ministério. Paulo cuidava deles como filhos. Então os pais não querem prejudicar os filhos. 6. Compartilhando vida, não apenas palavras. Palavras, a gente pode falar várias. Agora, a vida é quando você prega a palavra. 1 Tessalonicenses 2,8. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos eres muito queridos. Então, Paulo não só prega o evangelho, a palavra. Paulo tem relacionamento.
Paulo continua a enfatizar seu afeto e compromisso com os Tessalonicenses. Ele menciona sua disposição de compartilhar não apenas a mensagem do evangelho, mas também sua própria vida com eles. Fé sem obra é morta. Então Paulo compartilha a palavra e compartilha também ações. Como um pastor, ele estava pronto a seguir o exemplo de Cristo. Tem pessoas que vão no lugar, pregam, ensinam, aí alguém vem falar com ele ou com ela, não dá nem atenção. Parece que aquelas pessoas ali naquele lugar, ele só foi ali para cumprir uma agenda e aquelas pessoas não têm nenhum sentido para ele ou para ela. Irmãos, eu posso falar disso porque as pessoas que entram em contato comigo aqui no canal, elas sabem que eu respondo. Inclusive, várias pessoas às vezes falam assim, pode até ser que um dia eu não consiga mais dar conta da demanda. E aí eu terei alguém para me representar nisso. Porém, as pessoas até se assustam e dizem assim, Pastor Mário Luna, o senhor me respondeu? Eu falei, para mim seria estranho não responder. Como é que pode? Você entra em contato comigo e eu vou te ignorar. Pastor, mas muita gente faz isso. Bom, eu peço a Deus para que eu não siga por esse caminho. Eu peço mesmo. Sério, eu peço de verdade. Tá? Então, como um pastor, ele estava pronto a seguir o exemplo de Cristo. Que exemplo era esse? O exemplo de Cristo. Qual era o exemplo? Vamos lá? João 10:11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quando Jesus diz assim, aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Tomar a cruz era símbolo de vergonha, de sofrimento e até de morte, porque só carregava a cruz quem estava condenado à morte. Jesus estava dizendo, aquele que quiser ser meu discípulo tem que estar pronto até mesmo a morrer por causa de mim. Então, Paulo está seguindo o exemplo. Isso demonstra a profundidade de sua conexão com aquela igreja e o seu desejo de investir não apenas na pregação, mas também nas relações pessoais. Tem gente que quer atender o convite de ir no lugar. Tem gente que quer dirigir aquela igreja, mas não quer ter relacionamento com as pessoas. Como assim? Você quer ser líder da União Feminina, a líder da União Feminina, líder dos jovens, líder dos varões, líder dos adolescentes sem relacionamento, líder da igreja sem relacionamento? Impossível. Se a pessoa que dirige aqui a programação no seu canal, ou a aula, ou o vídeo, o que quer que seja, sem relacionamento com as pessoas, tem canais aqui no YouTube que as pessoas vão lá, comentam. E eu tô falando de canal também evangélico, cristão. Ninguém responde nada. Pastor, não tem tempo para isso. Se você não tem tempo para poder ter ali um relacionamento com a comunidade, porque aqui não se trata apenas de vídeos publicados. Se trata de uma comunidade que é feita. Se você não quer ter relacionamento com a comunidade que é a audiência, é a sua audiência, então você vai ter relacionamento com quem? Paulo ansiava por comunhão com os cristãos em geral. Ele não se considerava superior. Não tinha a intenção de explorá-los, e muito menos de ganhar renome através deles. Paulo os amava por causa de Cristo Jesus. Então, qual era a motivação de Paulo em fazer a obra junto deles? O amor que Deus colocou no seu coração em favor das almas. Isso era o que motivava. Se vinha algum recurso, glória a Deus. Se vinha algum reconhecimento, glória a Deus. Mas a motivação era ganhá-los, ter crescimento. Paulo pregou e agora estava ensinando a eles como se conduzir na vida cristã. Primeiro vem a evangelização a nível deles virem para Cristo. Depois vem a edificação. E aí eu ensino. Essa é a proposta desse canal. O amor, edificar vidas e até levar a palavra para que vidas sejam salvas e continuem sendo edificadas. O amor de Deus que se manifesta em nossas vidas nos leva a doar, ao invés de buscar benefícios. Deus não nos chamou para buscar. Deus nos chamou para nos dar, nos doar. Jesus disse que não veio para ser servido. Ele veio para servir. Que isso, pastor? Ué, tá na Bíblia. Vamos lá? Tem que colocar aqui na tela. Eu não preparei, mas a gente pode colocar Marcos, capítulo de número 10.
versículo de número 45, que é o versículo antes de começar a história de Bartimeu. Vamos lá? Antes, tá aqui, ó, só para você saber, ó, a cura do cego Bartimeu. Mas aqui, eu quero esse aqui, ó. Porque o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Jesus. Também não veio para ser servido. Tem muito cristão enganado, querendo ser servido o tempo todo. Mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. E por que Jesus fala isso? Porque havia entre eles aqueles que começaram havia entre eles aquela questão do pedido de se assentar à direita e à esquerda, feitos pela mãe ali de Tiago e de João. E aí Jesus ensina que entre os homens, eles queriam, para poder sobressair, estar entre aqueles que eram autoridades. Mas não era assim no reino de Deus. O que quiser ser maior, seja o servo. É isso que Jesus ensina. 3, para encerrar, a relação paternal na convicção. Tem uma relação paternal nessa convicção de Paulo. 1 Tessalonicenses 2, 9 a 12. Você pode até ver que nós, no dia a dia, às vezes tratamos as pessoas, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida. Um tratamento. Trabalho árduo e exemplo vivo. Paulo trabalha, Paulo dá duro. Porque bem vós lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Tem esforço. Eu sempre digo isso. Realizar a obra de Deus demanda tempo, esforço, dedicação. Aqui no canal estão gravados 3 vídeos no momento que eu estou gravando esse vídeo. O canal tem gravado 3 vídeos semanais, não é fácil. Esse vídeo aqui está sendo gravado, só para você poder ter uma ideia. Só para você ter uma ideia, tá? Só para você poder ter uma ideia, esse vídeo está sendo gravado num dia de domingo, por volta de meio-dia. Ele vai ao ar, tá? Esse vídeo aqui vai ao ar, ele está sendo gravado no dia 20 de agosto, que é um domingo, ao meio-dia. Olha, eu tô domingo gravando um vídeo, isso acontece às vezes, tá? Sábados, às vezes eu gravo. Quando eu não tô gravando, eu tô estudando, domingo, sábado. Esse vídeo está sendo gravado ao meio-dia, num domingo. É um domingo chuvoso, inclusive, tá chovendo, tá? E ele vai ao ar no dia 22 de agosto de 2023. Domingo, dia 20 de agosto de 2023, e vai ao ar no dia 22 de agosto de 2023. Para você poder ver. Então, se tem o quê? Esforço. É isso que eu tô falando. O afeto de Paulo pelos Tessalonicenses era demonstrado por seu trabalho. Como em 1 Tessalonicenses 1:3, e aí nós precisamos fazer aqui uma busca aqui de 1 Tessalonicenses 1:3, só para mostrar do que tá falando, como. Então deixa eu mostrar, né? Lembrando-nos, sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade, da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Então vamos prosseguir aqui. Então, como em 1 Tessalonicenses 1:3, essa palavra indica um trabalho, porque lá tá a palavra trabalho aqui também. Trabalho árduo que produz cansaço e fadiga. Não se engane, esse trabalho que é realizado aqui no canal também produz cansaço e fadiga. Tem dias que eu falo, meu Deus, eu tô muito cansado, Senhor, misericórdia de mim. Já teve até alguém colocando no comentário, pastor, tô achando o senhor abatido, não tava doente. Mas a gente fica cansado, o corpo fica cansado, esgotado. Mas Deus nos chamou para esse trabalho. Então a gente vai fazendo com sabedoria, se alimentando, tomando água nos momentos de pausa do vídeo, porque às vezes eles não vê tomando água, aí fica preocupado, pastor Mário Luna não toma. Eu tomo água, meu querido, minha querida. Fique tranquilo. É possível pausar o vídeo. Eu faço até, ó, vou pausar para você poder ver que é possível pausar, porque você vai ver que vai ter um tipo um corte assim, ó. Ó, viu? Como é que foi possível pausar o vídeo? Você percebeu que houve uma mudança brusca. Então, às vezes eu faço isso de forma que não dá nem para perceber. E geralmente não faço isso na tela grande, só faço quando tá na tela pequena, né? Tela pequena. Então você nem percebe muito. Mas o vídeo é pausado. Então fique em paz, fique em paz, tá? Eu sei que vocês se preocupam.
Paulo fazia tendas para suprir suas necessidades financeiras, trabalhando noite e dia para não ser um fardo para seus convertidos. Eles eram novos convertidos. Não vou impor isso a eles. Até que ponto eles entendem essa questão da generosidade, da liberalidade? Não vou botar esse fardo sobre eles. O pai trabalha para sustentar a família. Apenas, apesar de os cristãos em Filipos terem lhe enviado ajuda financeira, está em Filipenses 4, 15, 16, Paulo continuou fazendo tendas para sustentar-se. As ações de Paulo mostravam que seu ministério seu ministério era motivado por um desejo altruísta, ou seja, de abrir mão, de se doar, de promover o bem-estar dos outros e não investir em suas próprias necessidades. Se eu posso falar disso porque eu estou falando diante de Deus, o tempo que eu uso em horas semanais para produzir tudo que é produzido aqui no canal, se eu trabalhasse fora, eu não teria nunca condição de fazer o que eu faço aqui, nunca. Esse canal nem estaria aqui, tá? Então, eu tô em tempo integral. Mas se eu pegasse as horas que eu aplico aqui e fosse comparar com o que eu poderia estar ganhando se eu estivesse fora, ou trabalhando por minha conta mesmo, né? Porque a gente, fotógrafo, design gráfico, web designer, uma série de coisas, né? Pela bondade de Deus, videomaker, edição de vídeos, toda a layoutização do canal é feita pela bondade de Deus por mim, as imagens, tudo é feito por mim, pela bondade de Deus. A minha esposa até conhece, mas ela trabalha mais na parte do nosso dia a dia da casa e tudo, né? Mas se eu fosse pegar e colocar na balança, é claro que se eu investisse mais nesse outro lado, ganharia muito mais financeiramente, teria muito mais recursos. Mas eu estou preocupado em fazer o que Deus me chamou. E olha que eu já tentei fazer o que eu queria. Se eu fazer o que eu quero, deixa eu trabalhar. Nos tempos aí que eu tiver, eu vou fazendo a tua obra. Sai para pregar. Chamei você para tempo integral. Se alguém entende, amém. Se não entende, amém também. O que eu vou fazer? Se a pessoa não entende. Se é comigo, ela não tem que entender. Jó, que era Jó, estava dentro da luta, nem ele entendia, esperar que os amigos dele fossem entender. Se Jó não estava entendendo, quem está de fora vai entender? Então, irmãos, quem tem que entender é você, sou eu. Os outros, o que eu vou fazer? 2, santidade e justiça na caminhada. Caminhe com santidade. Vós e Deus sois testemunha de quão santa, justa e irrepreensível nos ouvemos para convosco os que creste. Paulo sempre junta Deus e eles e Deus. Deus e eles e Deus. Os pais devem viver de modo a ser bons exemplos para os filhos. Paulo está falando com uma linguagem paterna, tá? Os cristãos tessalonicenses eram testemunhas de que o apóstolo vivia de modo exemplar em todos os sentidos. Paulo não era perfeito, mas ele tentava se conduzir da forma correta. Nenhum dos membros da congregação poderia acusar Paulo de ser mau exemplo. Ah, Paulo é um mau exemplo. E quem falasse estaria mentindo. Calúnia. Mas aí Paulo não estava ali para se defender de calúnia. Paulo estava a fazer a obra do Senhor. Por isso, Paulo apela à consciência dos tessalonicenses e de Deus como testemunhas de sua conduta. Deus e vocês são testemunhas. Ele enfatiza a santidade, justiça e integridade com as quais viveram entre os crentes. Ele e os seus cooperadores. Isso reforça a importância de viver de maneira coerente com a mensagem que pregavam. Como é que eu prego uma coisa e vivo outra? Como é que eu falo de santidade e vivo de qualquer maneira? Como é que eu falo para não mentir e vivo mentindo? As pessoas que me conhecem vão falar, peraí, pastor Mário Luna está ensinando para não mentir e ele vive mentindo. Está ensinando para tratar e cumprir e ele vive tratando e não cumpre. Ué, como assim? Tá entendendo? Então, pode até ser que alguém que pregue e ensine fora, aonde pessoas não conheçam a sua vida, mas Deus conhece e sabe que aquilo não é verdade, pode até ser que aquelas pessoas aceitem de certa forma. Mas aonde ele mora, aonde ele vive, aonde ele congrega, aquelas pessoas meneiam a cabeça e dizem assim,
não vive nada disso que está ensinando aí. Que coisa feia, né? Aí imagine a esposa lá vendo eu pregando e pensando, nada disso, não é nada disso. Aí fica feio, né? Ou, ao contrário, o marido tá lá e ela tá lá pregando e falando e dizendo, e ele, meu Deus, que coisa terrível. O marido também é testemunha do mau comportamento dela. Mas o próprio Deus, ela não se importa nem com Deus, nem com o marido, nem com alguém que sabe. Ela continua fazendo, ele continua fazendo. Irmãos, isso não é brincadeira, não. Deus está vendo tudo. Será que a gente perdeu essa consciência? Já leu o Salmo 139? Leia, por favor. Paulo vivia de modo piedoso. No grego, ser piedoso significa cumprir com todo zelo as funções que Deus lhe confere. Olha aí, uma definição para piedoso. Cumprir com todo zelo as funções que Deus lhe confere. Sua vida também era justa. O adjetivo refere-se à sua integridade e à sua retidão de caráter e comportamento. Paulo não era uma coisa aqui, uma coisa lá. Por fim, a vida de Paulo era irrepreensível. O significado literal dessa palavra é aquilo que não se pode encontrar falta alguma. Seus inimigos o acusavam, mas jamais poderiam apresentar qualquer prova que o incriminasse. Como Jesus. Acusaram Jesus de várias coisas, mas não podiam provar. Existe muito no nosso mundo, nos nossos dias, as injustiças. Pessoas te acusam, pessoas me acusam, pessoas acusam outros. Não podem provar. Condenam sem provas e sem justiça. Mas Deus é justo. Deus está vendo. Deus sabe de todas as coisas. Quantas pessoas, cristãos e não cristãos, sofrem injustiças? São acusados de coisas que não se podem provar. Se maquinam, se produzem falsas provas, mas nada é consistente. E mesmo assim, às vezes, aquela pessoa é condenada. Ela passa por alguns prejuízos, passa por alguns danos, mas Deus está vendo. Você só pode entregar na mão de Deus e dizer, Senhor, tu sabe da minha vida, tu conhece os meus caminhos. Os cristãos devem ser irrepreensíveis e sinceros. Filipenses 2,15. Além disso, Deus estava a par da vida do apóstolo, e Paulo poderia chamar Deus para testemunhar que ele havia levado uma vida consagrada enquanto cuidava da família da igreja, ali e em outros lugares. 3. Exortações como cuidado paternal. Assim como bem sabeis de que modo vos exortamos e consolávamos a cada um de vós como pai a seus filhos. Um pai não deve apenas sustentar a família com seu trabalho e ensinar-lhe com seu exemplo, mas também deve ter tempo para conversar com os membros da família. Paulo sabia da importância de ensinar aos recém-convertidos as verdades que os ajudariam a crescer no Senhor. Por mais ocupado que fosse, Paulo ainda tinha tempo para o aconselhamento pessoal dos membros da congregação. Paulo tinha tempo para aquele povo. Eu entendo que um pastor com centenas de membros no qual ele pastoreia, ele não vai ter como atender todos. Ele precisa preparar pessoas para poder fazer esse atendimento. Eu entendo perfeitamente. Mas nós não podemos abrir mão de dar atenção às pessoas. Ainda que não podemos fazer isso de forma total, mas em algum momento, de alguma forma, entrar, cumprimentar, perguntar como está, ter acesso, de certa forma, de certa maneira, ainda que possa ser por um grupo muito pequeno, por causa do grande número, eu até entendo. Mas ali, Paulo, a igreja está iniciando. Tem gente que mesmo numa igreja menor, ele é inacessível. Irmãos, em nome de Jesus. Sua exortação não era autoritária, mas vinha do coração cheio de amor e preocupação pelo crescimento espiritual deles. 4. Vivendo dignamente o chamado divino. Dignamente. 2,12. Para que vos conduzisse dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Paulo conclui o trecho, de 1 Tessalonicenses 2, do 1 ao 12, destacando o objetivo final. Vamos lá. Ele incentiva os tessalonicenses a viverem de maneira digna do chamado divino que receberam. O que é isso?
Isso envolve uma vida que reflete os valores e princípios do reino de Deus, respondendo à graça e à salvação que Deus oferece. Como é que eu devo viver? Como é que você deve viver? De qualquer maneira? Fazendo o que quiser? Tomando decisões baseadas no que achamos? Não, 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 não. Vivemos à luz da palavra. Lembra que o salmista diz, no Salmo 119, que é o salmo que exalta as escrituras, a palavra de Deus, no versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ou seja, em outras palavras, somos conduzidos pelas escrituras. É assim e pronto. Para isso, eles precisavam cultivar convicções cristãs. Não podiam se moldar ao comportamento do mundo, nem ceder às suas influências. Moldar, se colocar na forma, né? Tá aqui, aí, ó, moldando, ó. Não, de forma nenhuma. Nem ceder às suas influências. Vem muitas coisas. Nós vemos, ouvimos, sentimos. Não podemos, de forma nenhuma. Estamos vivendo em tempos difíceis. E o ensinamento de Paulo é aplicável de maneira precisa à igreja contemporânea dos nossos dias. Não podemos comprometer os princípios bíblicos, negociar os valores da palavra de Deus para receber benefícios, para que as pessoas aceitem o que estamos falando, para que sejamos aceitos pelas pessoas. E nunca devemos diluir a palavra de Deus em busca da aprovação dos ouvintes. E é o que se faz em muitos lugares. O Senhor nos convocou a vir. Ou então, antes de eu continuar aqui, ou então, faz o seguinte, dá só metade da palavra. Fala de parte, como eu mostrei aqui agora há pouco. Jesus te ama. Mas Jesus te ama, mas ele quer salvar. Então arrependei-vos dos vossos pecados para não ser condenado. Então só dá uma parte da mensagem. Não pode. O Senhor nos convocou a viver em santidade e a pregar as boas novas de salvação, convidando os pecadores ao quê? Ao arrependimento. Essa foi a mensagem de Jesus. Essa foi a mensagem de João Batista. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu estou falando. Ó, vamos lá. Mateus 3, 1 e 2. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Olha a mensagem de João Batista, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isso é Mateus capítulo 3, versículo 2. Agora Mateus capítulo 4, versículo de número 17. Agora é Jesus falando. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora vamos ver qual era a mensagem dos apóstolos de Jesus, porque deveriam pregar aquilo que Jesus ensinou. Nós temos daí em Atos 2, se não me falha a memória, vamos lá, tá? Porque eu não... Ó, versículo 38. E disse... Porque aqui, ó, versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Olha o que Pedro responde. E disse Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Você está vendo que a mensagem deles era arrependei-vos? Então essa deve ser a mensagem da igreja. Tá? Não podemos diluir o evangelho de forma nenhuma. Chamar ao arrependimento, mostrar. Vamos agora para as lições que nós aprendemos aqui com essa mensagem como um todo. Primeiro, integridade na mensagem. Pregar com sinceridade e motivação pura. Isso aqui é para você guardar, né? É um resumo do que foi tratado em forma de lições. Então, integridade da mensagem. Você é pregador, você é professor da escola dominical, você é professor de seminário, estudo bíblico, palestra. Integridade na mensagem. Pregar com sinceridade e motivação pura. Ou ensinar com sinceridade e motivação pura. Segunda lição, coragem e adversidade. Compartilhar o evangelho apesar da oposição. Ah, eu não vou falar porque eles não estão aceitando. Ah, porque recusaram. Pregue. Sua parte é pregar. Terceiro, amor cuidadoso. Nutrir relacionamento como pais espirituais. Não veja as pessoas como coisas para você tirar proveito.
Quarto, vivência exemplar. Viver de maneira santa, justa, sendo exemplo. Senão as pessoas não recebem a mensagem. Quinto, priorizar o chamado divino. Exortar e consolar com base no chamado divino. Então Deus nos chamou, que venhamos priorizar esse chamado. Viver de acordo com o chamado. É claro que eu não estou falando aqui, nem está sendo ensinado, que você deve, em favor do chamado, abandonar sua família, não dar assistência na sua casa. Mas você precisa viver de acordo com o chamado. Não vá fazer o que Deus não te chamou para fazer. Faça o que Deus te chamou para fazer. Certo? É isso. Conclusão. Cultivar a convicção cristã é um chamado para uma vida autêntica e influente. Porque você vai influenciar pessoas. Sal, luz. A base sólida na verdade do evangelho. A vivência exemplar que condiz com a nossa fé e a relação amorosa e paternal com os irmãos são pilares que sustentam uma convicção genuína. Então, como é que você vai continuar com uma convicção genuína? Verdade do evangelho e vivência exemplar com a nossa fé e a relação amorosa paternal, como pais, que como cristão possamos seguir o exemplo de Paulo e através da graça de Deus cultivar convicções que impactem nossa vida e a vida daqueles ao nosso redor. Bom, eu encerro aqui. Quer baixar esse comentário dessa exposição bíblica? Então você tem que descer no link na descrição e clicar no link da aba comunidade. Quando você vai para a aba comunidade, eu vou colocar aqui na tela para você, só para você poder ter ideia do que eu estou falando, né? Vou colocar aqui na tela para você, só para você ter ideia do que eu estou falando. Tá aí, tá? Se você tá num vídeo, eu vou pegar um vídeo do Entende Tu Que Lês, já que eu estou ensinando Entende Tu Que Lês. O passado foi Renovação Cotidiana do Homem Interior. Eu vou abrir ele rapidamente aqui. E aí abrir, aí você tem que ir na descrição. Então você tá vendo, a descrição tá aqui. É claro que nesse caso aqui, eu tô no computador, mas aí você vai na descrição, você vai abrir, você vai rolar a tela. E rolando a tela, tem aqui, tá cortando um pouquinho, mas ó, link da aba comunidade. Aí você vai clicar nesse link, é aqui que eu digo. E aí você vai abrir a aba comunidade. Quando abrir a aba comunidade, você vai descer até você achar, tá? Por um acaso, já que foi postado recentemente, eu tenho aqui logo cultivando a convicção cristã. Mas digamos que fosse um outro Entende Tu Que Lês, o anterior. Eu vou descendo, são muitas publicações. Ó, tá aqui, ó. Renovação Cotidiana do Homem Interior, tá aqui. Então o que eu vou fazer? Eu tenho que clicar aqui, ó. Faça download do comentário, né? E dos slides em PDF. No caso aqui é o comentário, porque o Entende Tu Que Lês só é o comentário. Se você clicar aqui, você vai ser levado para o meu site. Abrindo o meu site, você vai descer a página até a parte de baixo. Tem várias informações que pode alguma delas te interessar. Você vai descendo, 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 até chegar aqui o botão. Até passou aqui, ó. O botão tá aqui, ó. Arquivos para download. Você vai clicar aqui, ó. Pronto, acabou. Então você tem como baixar o comentário. Se fosse uma aula da EBD, o procedimento é o mesmo. Você vai achar a aula que você quer lá, você vai clicar, vai vir para o meu site e vai fazer esse procedimento. É algo muito simples, é algo muito fácil de fazer, tá bom? Só para você poder saber como fazer. Bom, que tal uma arte digital a partir de R$19,90 com Amanhãs Arte Digitais, tá? Tá aí algumas amostras. Entre em contato com ela pelo DDD 21 97176 4015, DDD 21 97176 4015, o WhatsApp. Entre em contato, Manhãs Arte Digitais. Ela faz a arte, você faz o orçamento, mas é a partir de R$19,90. Pessoas gostaram, eu acredito que você vai gostar também. Bom, vamos espiar o que iremos assistir no próximo programa? Entendes Tu Que Lês? Sendo a Igreja do Deus Vivo. Nós fazemos parte da Igreja do Deus Vivo. Como corpo, nós somos parte dessa igreja. Como é que eu devo proceder? Eu vou fazer a exposição de 1 Timóteo 3, do 14 ao 16, Efésios 5, 25 a 27 e o versículo 32. E não se esqueça, eu estou deixando essa aula de escola dominical como recomendação, porque ela trata do mesmo tema dessa exposição de hoje. Ah, pastor, mas já passou a data dessa escola dominical. Ensino nunca vence. Então, não pense assim. Ah, já passou, não vou assistir. Não pensa assim, não.
pode ter várias aulas que já passaram. É um assunto pertinente? Estude. Cultivando a convicção cristã. Então, assista. Projeto mais 3 inscritos do canal. Indica o canal para outras pessoas. Assim como está sendo edificante para a sua vida, vai ser edificante para a vida de outras pessoas. Também comente o que você achou dessa exposição bíblica. Deixe de que lugar do Brasil você assiste, tá bom? Não deixe de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Bom, nós vamos orar. Eu vou apresentar as causas agora, que eu disse que nós apresentaríamos. Tem um caderno aqui que tem vários pedidos. Não tem todos os pedidos, mas vai simbolizar todos os pedidos. Mas antes disso, eu quero também lembrar você que está para ser lançado no mês de outubro. De repente você está assistindo, já foi lançado. O curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Você vai aprender como estudar a Bíblia através de métodos. Tá? O lançamento outubro de 2023, até o final de outubro de 2023, está aí a previsão para o lançamento. E você vai aprender. Então, se você quiser participar da lista de espera no grupo do WhatsApp, lá eu não fico postando nada. Você só está esperando para quando for lançado você receber a mensagem. Clique no link que está na descrição. Vai descendo que você vai achar, tá bom? Para participar do grupo, tá? Não deixe de participar. Se você quiser adquirir também o e-book Perdão entre Casais, você vai adquirir um e-book digital, tá? Então não é um livreto impresso. Você pode levar para um lugar para imprimir e, no caso, tá, encadernar e é por sua conta. Você também tem o link na descrição caso você queira adquirir esse e-book, o Perdão entre Casais, nesse caso. Então nós vamos aqui agora para a nossa oração. Esqueci. Estão me pedindo, eu não posso deixar de colocar aqui. Tem me pedido pessoas falando, pastor, deixa um QR Code na tela aí pra gente, se quiser semear no seu ministério de ensino. Então tá aí. É voluntário, se Deus tocar no teu coração. No QR Code de número 1, nesse caso aqui, ó, esse de cima, você abre o aplicativo do seu banco, lê o QR Code e vai fazer o Pix. Você também não precisa ler o QR Code se você quiser digitar o Pix, que é o número do meu celular que tá aí abaixo, tá? Mas esse QR Code de cima é no aplicativo do banco. Somente Pix. Agora no 2, você pode abrir a câmera do seu celular, você vai ler esse QR Code e aí você vai ser levado para... Vai ter um link, você vai clicar e vai ser levado para o site do PagSeguro. Lá você vai preencher o valor que você quer semear no meu Ministério de Ensino. Quero agradecer pessoas que têm feito isso, né? Eu não vou citar nomes nem nada, mas se você já fez, você sabe quem é você. Que Deus te abençoe, que Deus multiplique, né? E aí você vai abrir a câmera, vai clicar no link, vai colocar o valor e aí você pode fazer Pix, boleto, cartão. Se eu disser que não há necessidade dentro dessa obra, é da obra, não tô falando da minha pessoa. Essa cadeira já está sem condição de se sentar nela. Só Deus sabe como é que eu me sento nessa cadeira, como ela tem sido algo que não tem não é nada confortável. Ela tem muitos anos também. O computador que eu faço esse vídeo, gravo, ele tem mais de 10 anos. Ele está extremamente cansado. Ele não vai aguentar mais uma upgrade nesse caso, que é renovação de peças. É uma questão, né, de hardware, são peças, né? Ele precisa realmente de um computador novo. Eu não tenho, mas Deus tem poder, abençoar, enviar recursos, enfim. Então, eu estou fazendo o que me pediram para fazer. Tá aí os QR Codes na tela. Se você quiser, puder, sentir tocado, faça. Se você não pode, ore por mim, eu dou glória a Deus. O trabalho vai continuar e a obra do Senhor não pode parar. Como Paulo, não vamos parar a obra por causa disso, tá bom? Fique em paz. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero apresentar nas tuas mãos, Senhor querido, cada causa que está aqui nesse caderno, simbolizando, Senhor, os pedidos de oração dos teus filhos, a necessidade do teu povo. Tu sabe o que eles precisam. Pai, tem causas aqui, causa na justiça. Pai, aposentadorias que estão precisando ser liberadas, Senhor. Ó Deus querido, Deus amado, porta de emprego. Essa pessoa que está aí desempregada, ela precisa de um emprego. Ó Deus, tu tem poder de abrir essa porta de emprego, assim como tu abriu do teu servo, que já contou testemunho aqui no canal, que o Senhor abriu a porta de emprego para ele. Pai, tem pessoas precisando ser libertas do vício das drogas, da bebida, da jogatina.
da prostituição, pessoas serem libertas também, Senhor querido, Senhor amado, fazendo uma obra, Senhor, nesse marido, nessa esposa, nesses filhos, esse casamento que precisa de restauração, essa crise, esse casamento, Senhor, que acabou, mas esse marido está buscando, Senhor, uma restauração, essa esposa também. Ó Deus querido, Deus amado, eu quero pedir por essa pessoa que está doente, essa enfermidade, ó Deus querido, Deus amado, ou algum familiar seu que está doente, está pedindo, Senhor, a cura. Essa pessoa que está com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, sofrendo de SPA, síndrome do pensamento acelerado, não consegue desligar, Senhor, está inquieta, ó Deus, perdeu a concentração, está irritada. Meu Deus, tem misericórdia. Eu clamo, Senhor, por cada necessidade, por cada problema, por cada causa, Senhor. Ó Deus querido, visita, Senhor, as pessoas que estão na região norte, as pessoas que estão na região nordeste, as pessoas que estão na região centro-oeste, as pessoas que estão na região sul e na sudeste, onde eu estou. Ó Deus, toma as localidades onde elas moram, toma a localidade aqui onde eu moro também, salva vidas, liberta vidas, toma a vizinhança, aqueles que ainda não te servem, que eles reconheçam o teu filho como único e suficiente Salvador. Ó Deus querido, Jesus tem poder de mudar vidas, Senhor. Eu creio na mudança, na transformação. Ó Deus querido, Deus amado, toma cada causa, cada necessidade, que essa mensagem que foi exposta sobre a convicção cristã, ela venha estar em nossa vida, que venhamos ter convicção, que venhamos nos portar como cristãos, que não venhamos abrir mão, Senhor, do chamado, por causa da oposição, por causa, Senhor querido, Senhor amado, das calúnias, por causa do desprezo, por causa da falta de reconhecimento, que possamos visar que o Senhor está vendo tudo, que o Senhor está olhando tudo e que a nossa recompensa é o Senhor quem dá, é o Senhor que faz. Não fazemos para ser recompensados, mas o Senhor em tua palavra diz que o Senhor quer fazer. Então nós te agradecemos, ainda que humanamente falando, aos olhos do mundo, aos olhos das pessoas, possamos ser considerados como fracassados por não termos grandes recursos materiais, mas, Senhor, o que importa é como o Senhor nos vê no teu reino. Então, Senhor, nos ajuda, Senhor. Somos professores da escola bíblica dominical, seja da classe de adultos, da classe de jovens, da classe de adolescente, de juniores, ó Deus querido, de qualquer classe, abençoa, dá força, não deixa desistir, não deixa parar. Toma os alunos, Senhor, dá graça, dá força. Toma pessoas que assistiram esse programa, que ainda não te aceitaram, o teu filho Jesus, que eles se rendam aos pés do teu filho Jesus, que eles se arrependam dos seus pecados, que eles possam contar o testemunho aqui no canal, que aceitaram o teu filho através da programação. Também toma os inscritos, toma os membros do canal, que eles possam ser abençoados. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar por estarem semeando no ministério de ensino, que o Senhor tome tudo nas tuas mãos. É o que eu te agradeço, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus seja louvado, glorificado. Eu quero agradecer a você que ficou até agora, tá bom? Deus te abençoe. Lembrando a você, se você quiser ser membro do canal para baixar tudo num único lugar, e aí não é de forma gratuita, você pode assinar um plano mensal, trimestral, semestral ou anual, o link também está na descrição. Basta você lá clicar no Seja Membro, na descrição no link, e aí você vai ser levado para um lugar, escolher o plano, e aí você passa a baixar, você vai baixar tudo nesse único lugar. E se você dá aula de escola dominical, você ainda vai ter os slides em PowerPoint. Os slides são idênticos ao que estão aqui. O Entende Tu Que Lê não tem slide, só tem um comentário em PDF. Mas o seu benefício é baixar tudo num único lugar e ter os comentários em PowerPoint que você pode alterar os comentários, ou seja, tirar, né, páginas que você não quer, né, slides que você não quer. Já gratuitamente é em PDF, então a pessoa não tem como modificar, mas no Seja Membro ela tem como modificar. Bom, nesse momento, receba a bênção apostólica e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém.